tarde, pessoal, boa tarde. Eu estou de verde esperança. E ontem, gente, eu li primeiro a Reis, capítulo 12, foi, né? Só que eu li até o 24, tinha mais, é porque eu li na Bíblia Católica, e a Bíblia Católica não é igual essa daqui não, ó, que ela é inteiriça, vai até o próximo capítulo, eu errei. Aí eu vou continuar hoje com vocês, e hoje o filho pastor da Assembleia de Deus que eu disse que é filho da minha mãe. Você sabe que eu sou filha adotiva, né? Eu sou a mais velha. Ela não tinha esses dois filhos dela, não. Ele veio ver ela depois de vários anos. Ele veio ver ela. Eu acho que tem uns 2 anos que ele não vinha aqui. Aí hoje não sei por que ele esteve aqui. Veio ver ela. Ele não é assim não, sabe? Mas eu falei muita coisa, sabe? Pedi perdão por uma coisa que eu falei com a mulher dele. Ele desmentiu uma coisa que ele falou a respeito de que ele ter engravidado ela antes do casamento. Ele disse que não se lembrava de que o filho era dele. Deus estava perto e Deus escutou, porque eu não vou brincar com Deus, né, gente? Aí falei dele que ele tinha que honrar a mãe dele, que pelo menos uma vez por mês vir ver ela. Ele falou que ele não tem tempo, que a vida dele é uma correria, que ele tem que fazer, levar não sei quem para Colatina, levar não sei quem para outro lugar, tem que ir na casa dos outros, fazer visita. Mas se você não começar de dentro de casa, né, gente? Porque na Bíblia fala, né? Eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes, estou lendo de novo com vocês, né? Ele esteve aqui hoje. Ele esteve aqui hoje, não sei. Sinceramente, eles são tão diferentes, tão estranhos, que eu até imagino que pode ser alguma coisa que está acontecendo, que vai acontecer. Porque eu não espero coisa boa quando eles vêm. Não espero, porque eles passam anos, anos sem olhar pra gente direito. Até a Dona Maria, ela comentou que na igreja ela observou que quando ele via a mãe, ele corria, ele cortava a volta, sabe? Então, assim, eu acho que alguma coisa tá vindo aí. Não sei, não é coisa boa, vai passar a perna em alguém, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Ou vai passar a perna em alguém, ou quer dinheiro emprestado, já tá assim, rodeando. Gente, sinceramente, eu tenho 47 anos. Ele deve ter uns 43 ou 44. Eu conheço eles, são e meus irmãos, convivi com eles, convivi, né? E sei como é que é, como que eles são. Então, assim, alguma coisa tem aí. Não sei o que é, mas vamos esperar, só Deus sabe, né? Ai, gente, hoje também tive uma discussão com Pedro de novo, por causa de Bíblia, porque eu falei com ele que eu tinha sonhado no passado com o pastor, 4 vezes ou 3, não me lembro mais, sobre ele casando, e tinha jurado lá no cemitério, não ouvi, mas foram as pessoas da igreja da Assembleia de Deus que falaram que ele tinha jurado, e aí falaram que não era para me falar nada, porque o pastor era bravo, era ignorante, e aí eu peguei e não falei. Depois ele teve na loja que eu trabalhava, só estava eu e ele, eu tive a oportunidade de falar, só que eu fui com medo dele, eu fui conversar com Deus primeiro, orei ao Senhor Deus, falando com Deus, né? Falei assim: "Ô Senhor, diz que esse homem é bravo, diz que ele é ignorante, diz que ele vai processar quem falar que ele vai casar. Então, Senhor, eu queria... eu vou falar que eu tive um sonho. Se ele me perguntar qual sonho, eu vou dizer que foi ele que perguntou, ele não me processa. Então, eu não falei porque eu falei que eu tinha sonhado com ele. Ele só falou assim: "Ô minha filha, eu tô precisando de oração mesmo." Então, ele não perguntou, eu não falei, sabe? Mas aí depois, passou uns meses, a mulher desse que teve aqui hoje, desse pastor que teve aqui hoje da Assembleia de Deus, que é filho da minha mãe, ela falou assim: "Luciana, eu nunca pensei na minha vida que Deus fosse te usar um dia. Foi a mulher dele que veio aqui." Eu até me senti o próprio Satanás na época, né? Falei: misericórdia, Deus pode usar até uma mula, por que não pode usar eu, uma folha? E aí, hoje, eu conversando com o Pedro, ele falou comigo assim que tem gente que quer se achar melhor do que Deus, quer se achar um Deus. Eu falei: eu não acredito que tem pessoas que querem ganhar dinheiro em cima de Deus, em cima da palavra de Deus, achando que a palavra é dele, querendo pregar, querendo falar em línguas. Jesus Cristo não falava em línguas não, falava, gente. Querendo falar em línguas, que é porque Jesus falou que era para fazer o quê? Seguir o exemplo dele.
Vamos chegar ainda no Novo Testamento. Agora eu vou te perguntar, Jesus falava em línguas? Jesus, ele pulava e tal? Não, acredito que não, porque eu sempre via, quando eu lia a Bíblia, Jesus sentado no monte, Jesus orando no monte, Jesus falando, não gritando. Sabe que ele tinha que gritar, era uma multidão enorme que seguia ele, né? E tinha que falar alto, mas não pulava, não tinha essas coisas assim, não. Então, assim, ele até falava para as pessoas deixarem os bens materiais, mas hoje os pastores pegam os bens materiais das pessoas. Não sei se é todos, não conheço todos. Esse pastor Ronaldo, eu acho que não pega, não. Eu não sei, porque eu não sou da igreja dele, eu não sou de igreja nenhuma. Eu não faço parte de uma igreja, eu não faço parte de um templo. Eu leio aqui com vocês, eu faço um estudo bíblico para mim e para vocês aprenderem mais de Deus. E o que aconteceu no passado com o povo de Deus, como Deus reagia com os pecados alheios, como Deus falava, como Deus é, onde Deus mora. Agora nós sabemos onde Deus mora, o que foi feito naquela época. Então nós vamos ver a Reis aqui, gente. Aqui, vou contar para vocês. Isso aqui vai ficar gravado. Se eu morrer hoje de madrugada, vai ficar gravado. Então, eu estou fazendo o meu diário, eu estou esquecendo. Depois que eu tive Covid, eu ando esquecendo muita coisa. E a gente que cuida de gente com Alzheimer, a gente esquece muita coisa. Uma coisa que eu me arrependi. Me arrependi demais. Eu não ia conversar com ele, com o filho da minha mãe, que é pastor da Assembleia de Deus. Eu não ia conversar com ele. Só que eu senti vontade de falar as verdades para ele, sabe? Sobre honrar a mãe dele, sobre ele visitar a mãe dele uma vez por mês, pelo menos, que ele mora 10 minutos daqui de casa. Sobre ele ter falado que ele era vendedor de peixe, ele não era para receber, mas a mulher dele para receber da Samarco, sendo que ele sendo pastor, e ele falando mentira, que também ela falou que eu tinha uma amante, que eu ia largar o marido para ficar com a amante, e o meu marido sabia de tudo. Ela falar com a minha filha, para minha filha ficar contra mim. Depois ela veio falar que a minha filha falou que se eu se me divorciasse do pai dela, ela iria embora com ele, que ela não gostava de mim. Então, assim, eu fui falando isso, fui falando do irmão dele, que é filho da minha mãe também, falando que eu pedi perdão por uma coisa que eu não tive, eu não tive, sabe quando Deus fala para você pedir perdão, mesmo, então gente, aqui fica tipo um diário para mim, sabe, para me saber o que aconteceu no dia. Me arrependi muito de ter conversado com ele, sabe, me arrependi muito mesmo, porque me arrependi mesmo. Eu falei demais, eu conversei demais, tem hora que eu converso demais. Eu prefiro conversar com vocês, prefiro. Então vamos 1 Reis, capítulo 12. O rei Roboão foi a uma cidade chamada Siquém, pois todo Israel tinha ido à cidade de Siquém para fazer o rei Reboão rei. Versículo 2. E Jeroboão, filho de Nebate, ficou sabendo disso. Ele ainda estava no Egito. Quem estava no Egito? Jeroboão, pois havia fugido por causa do rei Salomão e estava morando no Egito. Então mandaram chamar Jeroboão. Depois Jeroboão e toda a congregação de Israel foram até o rei Roboão e disse-lhe, versículo 4, o seu pai rei Salomão tornou duro o nosso jugo, mas se o Senhor aliviar o serviço duro e tornar mais leve o jugo pesado que o seu pai rei Davi colocou sobre nós, nós serviremos o Senhor, rei Salomão. Rei Salomão não, rei Roboão, é rei Davi não. É o rei Salomão que colocou. Rei Davi era pai do rei Salomão. E rei Roboão era filho do rei Salomão. Versículo 5. Então o rei Roboão disse, vão embora, povo de Israel, e voltem a mim dentro de 3 dias. Portanto, o povo de Israel foi embora. Versículo 6. O rei Roboão consultou então os homens mais velhos, que os anciãos, que haviam servido como conselheiros do rei Salomão, seu pai, durante a sua vida toda. E o rei Roboão perguntou aos anciãos, o que lhe aconselham que eu responda ao povo de Israel? Versículo 7. E os anciãos responderam ao rei Roboão,
Se hoje o Senhor se tornar servo deste povo de Israel e atender ao seu pedido e lhes der uma resposta favorável, positiva, eles sempre serão seus servos. Versículo 8. No entanto, o rei Reboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e consultou os homens mais jovens, os seus amigos de infância que cresceu com ele, que agora eram seus ajudantes. Versículo 9. O rei Roboão lhes perguntou aos seus amigos de infância: Que conselho vocês me dão, meus amigos de infância? Como devo responder a este povo de Israel que me disse: Torne mais leve o jugo que o seu pai, rei Salomão, colocou sobre nós? Versículo 10. Os jovens que haviam crescido, com o rei Roboão responderam: A este povo de Israel que lhe disse que seu pai tornou pesado o jugo deles, mas o Senhor, rei Roboão, deve tornar mais leve para eles? O Senhor, rei Roboão, deve dizer o seguinte: Meu dedo mínimo será mais grosso do que a cintura do meu pai, rei Salomão. Versículo 11. Meu pai, rei Salomão, lhes impôs um jugo pesado, mas eu, filho dele, rei Roboão, eu tornarei o jugo ainda mais pesado. O meu pai Salomão castigou vocês com chicote, mas eu, rei Roboão, eu os castigarei com chicotes farpados. Lá na outra Bíblia falou escorpiões. Versículo 12. O Jeroboão e todo o povo de Israel foram até o rei Roboão no terceiro dia, assim como o rei Roboão tinha dito. Voltem a mim daqui a 3 dias para me dar a resposta para vocês. Versículo 13. Mas o rei Roboão deu uma resposta dura ao povo de Israel, rejeitando o conselho dos homens mais velhos. Versículo 14. Seguindo o conselho dos jovens amigos de infância dele, e disse: Meu pai, rei Salomão, tornou pesado o jugo de vocês, não é? Mas eu, Roboão, o tornarei o jugo de vocês ainda mais pesado. O meu pai, rei Salomão, castigou vocês com chicotes, não foi? Mas eu, filho dele, Reboão, eu castigarei vocês com chicotes farpados. Versículo 15. Assim o rei Roboão não escutou o povo de Israel, porque o que estava acontecendo era de parte de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, a fim de que se cumprisse a palavra que Jeová tinha falado por meio de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Versículo 16. Quando todo o povo de Israel viu que o rei Roboão não quis escutá-los, o povo disse ao rei Roboão: Rei Roboão, que parte nós temos com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé, porque Davi era o 8º filho de Jessé, o filho mais novo dele. Vão para os seus deuses, ó Israel. Agora cuide da sua própria casa, ó Davi. Com isso, os israelitas voltaram para suas casas. Versículo 17. Mas o rei Roboão continuou a reinar sobre os israelitas que moravam na cidade de Judá, porque Deus deu a tribo de Judá para ele. Porque as outras tribos ele perdeu, por causa do pai dele, que era muito mulherengo, né? Versículo 18. Então o rei Roboão lhes enviou um homem chamado Adorão, que supervisionava os convocados para trabalho obrigatório. Mas todo Israel o apedrejou até a morte. Apedrejou Adorão até a morte. O rei Roboão conseguiu subir no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém, vendo que o povo de Israel tinha matado Adorão até a morte. Versículo 19. E assim, os israelitas se rebelaram contra a casa de Davi e continuam assim até hoje. Se rebelaram contra a tribo, né? Que o Roboão era filho do rei Salomão. O rei Salomão era filho do rei Davi. Por isso que eles se rebelaram
contra a casa de Davi, porque o rei Salomão era filho do rei Davi e o rei Roboão era neto do rei Davi. Versículo 20. Assim que todo Israel ouviu que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamar o Jeroboão à assembleia e fizeram Jeroboão rei sobre todo o Israel. Ninguém apoiou a casa de Davi, os descendentes de Davi, a não ser a tribo de Judá, que é a única tribo que Deus falou que ia deixar para o rei Salomão, para a descendência dele. Versículo 21. Quando o rei Roboão chegou a Jerusalém, reuniu imediatamente toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, que Benjamim era o irmão mais novo de José, os descendentes de Benjamim. Foram 180.000 guerreiros treinados a fim de lutar contra a casa de Israel e restituir o reinado ao rei Roboão, filho do rei Salomão, neto do rei Davi. Viu? Era sangue, DNA contra DNA por causa de terra, de território. Tá até hoje, estão brigando. Versículo 22. Então, Semaias, o homem do verdadeiro Deus, recebeu a seguinte palavra do verdadeiro Deus. Versículo 23. Diga ao rei Roboão, filho do rei Salomão, e hoje é rei de Judá, bem como a toda a casa de Judá, as pessoas que são da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, e ao restante do povo, diga isso, versículo 24. Assim diz Jeová, não vão à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem cada um para a sua casa, pois fui eu, Deus, que fiz isso acontecer. Eles obedeceram a palavra de Jeová e voltaram para casa, assim como Jeová lhes havia dado a ordem para fazer. Versículo 25. Então, Jeroboão construiu Siquém, na região montanhosa de Efraim, e ficou morando ali em Siquém, na região montanhosa de Efraim. Depois, Jeroboão saiu de Siquém e construiu um lugar chamado Penuel. Versículo 26. Jeroboão disse ao seu coração, é quando você pensa, sabe, no seu coração sozinho, agora o reino voltará para a casa de Davi, que é o rei Salomão, que já morreu, e o rei Roboão, que era o neto do rei Davi. Versículo 27. Se este povo continuar a subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios na casa de Jeová, o coração deste povo voltará para o seu senhor, o rei Roboão, rei de Judá. Sim, eles me matarão a Jeroboão e voltarão para o rei Roboão, que é rei de Judá, da tribo de Judá. Versículo 28. Depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo. Nossa, versículo 28 do capítulo 12 do 1 Reis. Já fez outro Deus, ó. Versículo 28. Depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo. É muito difícil para vocês subir a Jerusalém. Aqui está o seu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Falou no versículo 28 de 1 Reis, capítulo 12, que era os 2 bezerros de ouro que tinha tirado o povo de Israel do Egito. Não é Deus Pai de Jesus que tirou. Versículo 29, então, colocou um bezerro em Betel e um outro bezerro ele colocou no lugar chamado Dan. Versículo 30, e isso fez o povo pecar contra Deus, Pai de Jesus. Eles iam até a cidade de Dan para adorar o bezerro que ficava lá. Versículo 31. Ele fez santuários nos altos sagrados e designou homens do povo que não eram levitas para ser sacerdotes, porque para pegar nas coisas de Deus tinha que ser da tribo de Levi, que eram os levitas. Foi Deus que pediu isso, mandou, deu ordem. Versículo 32. Jeroboão também instituiu uma festividade no 15º dia do 8º mês, igual à festividade que se realizava na tribo de Judá, no altar que fez em Betel. Jeroboão oferecia sacrifícios aos bezerros
que tinha feito, como fosse Deus. E em Betel, Jeroboão designou sacerdotes para os altos sagrados que ele tinha feito. Versículo 3:3. E no 15º dia do 8º mês, no mês que Jeroboão mesmo tinha escolhido, começou ele a fazer ofertas sobre o altar que tinha feito lá no lugar chamado Betel. Jeroboão instituiu uma festividade para o povo de Israel e subiu ao altar para fazer oferta e fumaça sacrificial. DNA contra DNA, Jeroboão aí, ele infelizmente fez 2 bezerros e falou que o bezerro tinha tirado o povo de Israel do Egito. Gente, olha que mentira. Capítulo 13. Por ordem de Jeová, um homem de Deus foi da tribo de Judá ao lugar chamado Betel e chegou quando Jeroboão estava junto ao altar para fazer fumaça de sacrificial. Versículo 2 do capítulo 13 de 1 Reis. Então, por ordem de Jeová, o homem proclamou contra o altar: ó altar, altar, assim diz Jeová, na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias. Josias sacrificará sobre você, Jeroboão, os sacerdotes dos altos sagrados, os que fazem fumaça sacrificial sobre você, e queimará sobre você, Jeroboão, ossos de seres humanos, de homens. Versículo 3. Naquele dia, o homem de Deus deu um sinal dizendo: este é o sinal que Jeová declarou: o altar rachará, e as cinzas que estão sobre o altar se derramarão. Versículo 4. Assim que o rei Jeroboão ouviu o que o homem do verdadeiro Deus proclamou contra o altar lá em Betel, ele retirou a mão do altar, apontando para o homem e disse: peguem este homem, que diz que é do verdadeiro Deus. Imediatamente, a mão que ele tinha estendido contra o homem do verdadeiro Deus ficou paralisada. Deus deixou ela paralisada. E Jeroboão não conseguia mais abaixar a mão. Versículo 5. Então, o altar que Jeroboão tinha feito em Betel rachou, e as cinzas do altar se derramaram, conforme o sinal que o homem do verdadeiro Deus tinha dado por ordem de Jeová. Versículo 6. Em vista disso, o rei Jeroboão disse ao homem do verdadeiro Deus: por favor, homem do verdadeiro Deus, implore o favor de Jeová, o seu Deus, e ore por mim, Jeroboão, para que a minha mão seja restabelecida. Então o homem do verdadeiro Deus implorou o favor de Jeová, e a mão do rei do rei Jeroboão voltou a ser como antes. Versículo 7. O rei Jeroboão disse então ao homem do verdadeiro Deus: venha comigo, homem do verdadeiro Deus, à minha casa para comer alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Versículo 8. Mas o homem do verdadeiro Deus disse ao rei Jeroboão: mesmo que me desse metade da sua casa, eu não iria com o Senhor, nem comeria pão nem beberia água na sua casa. Versículo 9. Pois recebi a seguinte ordem de Jeová: não coma pão, nem beba água, e não volte pelo caminho por onde você veio. Versículo 10. Assim ele partiu o homem de Deus por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido até Betel, onde estava o rei Jeroboão, que estava pecando contra Deus, Pai de Jesus. Versículo 11. Havia um profeta idoso que morava em Betel, aonde Jeroboão estava. Seus filhos foram para a casa e lhe contaram tudo que o homem do verdadeiro Deus tinha feito naquele dia em Betel, e as palavras que ele tinha falado ao rei Jeroboão, e contaram tudo isso ao seu pai, o profeta.
Versículo 12. Então seu pai profeta lhes perguntou: Por que, por que, por que, por que caminho esse homem do verdadeiro Deus foi, hein? De modo que os seus filhos, de modo que os seus filhos indicaram o caminho pelo qual o homem do verdadeiro Deus da tribo de Judá tinha seguido. Versículo 13. Ele disse então aos seus filhos: Selem, por favor, o meu jumento. E os filhos desse profeta antigo, idoso de Betel, selaram, né, para ele o jumento dele, e ele montou no jumentinho dele. Versículo 14. Esse profeta antigo, que estava em Betel, foi atrás do homem do verdadeiro Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Então, esse profeta antigo que estava em Betel perguntou ao homem do verdadeiro Deus: É você o homem do verdadeiro Deus que veio da tribo de Judá? E este homem do verdadeiro respondeu: Sou. Versículo 15. O profeta idoso lhe disse: Venha comigo à minha casa e coma pão. Versículo 16. Mas o homem do verdadeiro Deus disse: Não posso voltar com o Senhor, profeta antigo, nem aceitar o seu convite, e não posso comer pão e nem beber água com o Senhor neste lugar, aqui em Betel. Versículo 17. Pois recebi a seguinte ordem de Jeová: Não coma pão nem beba água ali em Betel. Não volte pelo caminho por onde você veio. Versículo 18. O profeta idoso disse ao homem do verdadeiro Deus: Eu também sou profeta como você, e por ordem de Jeová, um anjo me disse. Ele falou mentira, né? Faça-o voltar com você à sua casa em Betel, para que coma pão e beba água. Era mentira, ele o enganou. Versículo 19, profeta enganando profeta. Versículo 19, de modo que o homem do verdadeiro voltou com ele, com o profeta, que ele acreditou, igual eu, para comer pão e beber água na sua casa. Versículo 20, enquanto estavam sentados à mesa, o profeta velho, antigo, que o tinha feito o profeta de Deus voltar, recebeu a palavra de Jeová. Versículo 21. E clamou ao homem do verdadeiro Deus de Judá, da tribo de Judá, dizendo: Assim diz Jeová, visto que você se rebelou contra a ordem de Jeová e não guardou o mandamento que Jeová, o seu Deus, lhe deu, versículo 22, mas voltou para Betel, né, para comer pão, para beber água, né, no lugar sobre o qual você recebeu a ordem de não voltar, que não era para você comer pão e nem beber água em Betel, seu cadáver não será colocado no túmulo dos seus antepassados. Versículo 23. Depois que o homem do verdadeiro Deus comeu e bebeu, o profeta idoso selou o jumento para o profeta que ele tinha feito voltar com sua mentira. Versículo 24. Então o homem foi embora, mas na estrada um leão o encontrou e o matou, porque Deus mandou. O seu cadáver ficou estendido na estrada e o jumento ficou parado ao lado do seu cadáver. O leão também ficou parado junto ao cadáver daquele homem do verdadeiro Deus, que infelizmente, mesmo sendo enganado, fez o que Deus não mandou ele fazer. Ele acreditou no outro profeta. Versículo 25. Alguns homens passaram e viram o cadáver estendido na estrada e o leão parado junto ao cadáver. Eles entraram na cidade onde o profeta idoso morava, que era em Betel, e contaram o que tinham visto. Versículo 26. Quando o profeta velho, que tinha feito o homem voltar da estrada, soube o que tinha acontecido, disse imediatamente: É o homem do verdadeiro Deus que se rebelou contra a ordem de Jeová, que eu enganei. Por isso Jeová o entregou ao leão para que o dilacerasse e matasse, segundo a palavra que Jeová lhe tinha falado. Versículo 27. Ele não fala do erro dele, né? Que ele falou mentira, né?
Ele julgou o outro, mas não julga ele. É igual o ser humano de hoje em dia, né? Julga o outro, mas não julga a gente, né? Não julga ele próprio, não olha para dentro dele mesmo. Versículo 27. Então, esse profeta velho, enganador, mentiroso, disse aos seus filhos: Meus filhos, selem o meu jumento. E os filhos selaram o jumento dele. Versículo 28. Então, o profeta antigo, velho de Betel, foi e achou o cadáver do homem do verdadeiro Deus estendido na estrada, com o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Versículo 29. O profeta antigo, velho de Betel, pegou o cadáver do homem do verdadeiro Deus, colocou o cadáver sobre o jumento e o trouxe de volta para a sua própria cidade, Betel, para lamentá-lo e enterrar ele. Versículo 30. Assim, o profeta antigo de Betel colocou o cadáver do homem do verdadeiro Deus no seu próprio túmulo e choraram por ele, dizendo: Ai, meu irmão. Olha como que as pessoas são cínicas até hoje. Versículo 31. Depois de o ter enterrado, o homem do verdadeiro Deus, o profeta antigo de Betel disse aos seus filhos: Quando eu, profeta antigo, morrer, enterre-me no lugar onde o homem do verdadeiro Deus está enterrado. Coloquem os meus ossos ao lado dos ossos dele, tá bom? Versículo 32. O que ele proclamou por ordem de Jeová contra o altar aqui em Betel, onde a gente mora, e contra todos os santuários dos altos sagrados nas cidades de Samaria, certamente se cumprirá, porque ele era o verdadeiro profeta. Versículo 33. Mesmo depois desses acontecimentos, o rei Jeroboão não recuou do seu mau caminho, continuou falando que os 2 bezerros de ouro que tinha tirado o povo de Israel do Egito, ele negou a Deus, Pai de Jesus. Mas continuou a designar homens do povo em geral de Israel para ser sacerdotes de alto sagrado, sendo que não podia ser qualquer um, só da tribo de Levi, os levitas, porque só Deus que mandou. Mas ele estava fazendo tudo ao contrário que Deus tinha mandado. Então o rei Jeroboão ordenava como sacerdote todo aquele que assim o desejasse. É como se eu falasse assim, ó, você vai ser sacerdote, você vai ser sacerdote. Não esperasse que Deus mandasse, dizendo que ele se torne um dos sacerdotes para os altos sagrados. Versículo 34. Esse pecado da casa de Jeroboão, o rei Jeroboão, resultou em ela ser destruída e eliminada da face da terra. Viu o que acontece com quem fica desfazendo de Deus? É eliminada da face da terra.